E é muito comum nesses momentos de crise as pessoas conhecerem marcas que num momento que não estão tão pressionadas, elas não se abririam a conhecer, e isso acaba sendo um risco, porque nesse movimento às vezes a pessoa descobre um produto de excelente qualidade. Lá na Tendências a gente tem o foco de olhar o cenário econômico, macroeconômico, com diferentes setores e aplicar isso para os clientes. Então aplicar isso em projeções, olhando a demanda do consumidor, o que vai afetar essa demanda em termos de condicionantes, em termos do cenário econômico. As marcas que entendem esse contexto conseguem se preparar de uma maneira mais estratégica. Porque muitas vezes a gente não olha isso, não dá para você pensar a marca sem olhar o contexto econômico. Ter esse contexto econômico é super importante para entender em perspectivas, entender um pouco do cenário que você vai entrar nesse curto prazo, pensar a longo prazo, acho que é super importante. A gente tem um cenário econômico que sai muito nas mídias, a gente sabe que IPCA, Selic, isso vai saindo, mas entender dentro disso tem todo um mundo de indicadores também que são super importantes de investigar e que fazem todo sentido quando a gente olha também o lado do consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem só nos ouve, sou Bruna Lencioni. Na pauta do dia, o tema é varejo, mas é análise, dado, comportamento de consumo, economia e como os dados são importantes ferramentas para apoiar o empresário na tomada de decisões. Uma das mais tradicionais consultorias do país, a Tendências Consultoria, está comigo hoje, mas a proposta do programa vai além da análise macroeconômica. Chamamos reforços. Tem também uma especialista em análise e aplicação de marketing. Como estudar dados econômicos e comportamentais e como eles podem repercutir nos negócios? Vamos entender com Isabela Tavares, economista sênior e analista do setor de comércio varejista da Tendências, e Estela Brunhara, diretora de comportamento de consumo e estratégia da Future Brand. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Obrigada. Você. Vamos lá, então. Vamos entender tudo isso. Primeiro, eu queria que vocês explicassem para a gente as suas posições nas empresas em que atuam e como as áreas de vocês convergem, sendo aí instrumento importante de avaliação de tomada de decisão. Perfeito. Pode começar, Isabela. Obrigada. Bom, acho que lá na Tendências a gente tem o foco de olhar o cenário econômico, macroeconômico, com diferentes setores e aplicar isso para os clientes. Então, aplicar isso em projeções, olhando a demanda do consumidor, o que vai afetar essa demanda em termos de condicionantes, em termos do cenário econômico. Eu, lá na Tendências, acompanho o setor de comércio varejistas e temos diversos outros economistas que acompanham outros setores. Então, a gente junta todo esse cenário, todo esse conhecimento para aplicar aí nas estratégias de vendas com o cliente, né? Então, a gente ajuda o cliente em projeções, em entender o cenário e como que vão ser as perspectivas do setor que ele está empregado, né? E acho que a gente faz essa relação junto com a Future Brand, principalmente com essa parte de olhar o econômico também com o comportamental, né? Com essa força, né? Eu acho que a Future Brand colou bem ali com as Tendências, agregando informações que são relevantes na hora de soltar um relatório, de soltar um insight para algum cliente, etc. Então, pode explicar para a gente. Eu sou diretora do time de Consumer Behavior, né, que é de comportamento do consumidor. E na Future a gente tem um olhar muito forte para a marca, né? Mas marca não no sentido só bonito da marca, né? No sentido de resultado também. Então, o olhar para negócio é muito importante, o olhar para a cultura interna também é muito importante. Então, nesse sentido, essa união da visão de trazer essa análise econômica, de contexto, etc., é extremamente relevante. Como diretora de Consumer Behavior, meu papel ele é muito de trazer o olhar do consumidor para dentro dos projetos. Então, tem muito essa visão de como que o comportamento está impactando, como as pessoas se relacionam com marcas, com negócios, com categorias. E isso é usado de uma maneira muito multidisciplinar dentro da estrutura, né? Tanto para criar marcas, como também para criar estratégias de negócio, posicionamentos, direcionais, planos de ação, o que quer que seja, depender do desafio do cliente, né? Perfeito. A gente passa por um momento de total transformação com as redes sociais, são marketplaces aparecendo a cada hora. Então, eu acredito que esses insights que você tira a partir de mudanças de comportamento e com dados também demográficos, etc., de situação social,
certamente tem uma grande valia aí, é de grande valia para o pessoal que trabalha no varejo. Mas eu não quero atropelar, a gente vai primeiro começar com um panorama macroeconômico. Eu recebi um documento de vocês da Tendências que traça aí um panorama tanto econômico quanto de poder de compra, e traz dados de consumo, de varejo. E entre os dados, vocês trazem a informação de que a renda disponível permaneceu em níveis reduzidos no ano passado, e na média do período a renda disponível ficou em 42%. A inflação de itens essenciais encerrou o período em 6%, bem acima do IPCA geral de 5,1%. Esse dado é do ano passado, né? Esse dado até março, acumulado em 12 meses até março. Perfeito. Então, a gente continua aí explodindo o teto da meta total, né? Sim. E a gente vê aí, por outro lado, uma renda em nível reduzido. Você poderia trazer para a gente uma informação de cenário? O que esses números querem dizer? Perfeito. Bom, esse indicador de renda disponível a gente faz com base nos dados de inflação do IPCA do IBGE, né? Ele significa o quanto que as pessoas têm disponível para consumir, para investir, para gastar com outros itens além da primeira necessidade. É um jeito da gente pegar o dado do IPCA e entender exatamente como que essa inflação está pressionando o orçamento. Porque olhar o IPCA geral, a gente sabe que tem alguns itens lá dentro que não necessariamente todo mundo vai consumir. Então, a gente pega e forma aí com itens que exatamente as pessoas precisam consumir, que são esses de primeira necessidade. Então, a gente tem alimentação, a gente tem habitação, a gente tem transporte, educação, comunicação, né? Então, são alguns itens. Bom, esses níveis baixos a gente tem visto desde o ano passado, isso continuou agora no primeiro trimestre de 2025, e ele significa que as pessoas estão cada vez mais com a inflação pressionando o orçamento, sobrando menos dinheiro para as pessoas conseguirem consumir outros bens. Então, as pessoas estão acabando gastando mais com esses itens de primeira necessidade. E isso tem uma diferença entre classes de renda, que é importante da gente visualizar, né? Então, a gente sabe que as classes mais baixas, então a gente está falando aí da classe D e E, da classe C, elas gastam mais com esses itens. O orçamento delas é mais pressionado, né? Isso. Então, elas têm que gastar mais com alimentação, elas não têm tanto para outros gastos. Então, quando a gente tem essa inflação de alimentos subindo, que é o que a gente está acontecendo esse ano, que começou lá no ano passado e segue aí nesse primeiro trimestre, a gente vê esse indicador de renda disponível em níveis muito reduzidos. Então, acaba que as pessoas vão ter que pensar mais no que elas vão consumir, elas vão ter que entender melhor esse cenário para poder consumir outros bens, porque o orçamento está apertado, né? Eu acho que o café é um belo de um exemplo, né? Quer dizer, você avalia aí a subida de preço do café, é inacreditável o que está acontecendo, né? Isso corrói, de fato, a pessoa ou para de tomar café ou ela não compra um pouco de frango, né? Ela tem que decidir o que ela vai consumir, mesmo dentro da primeira necessidade, mesmo dentro da alimentação, você tem que decidir, né? Então, é esse cenário que a gente está vendo, é esse cenário que a gente tem aí para 2025, para 2026, onde as pessoas vão ser mais cautelosas em pensar em consumir, né? Não é fácil. Aí. Eu tenho mais uma pergunta para você, Isabela, antes de jogar para a Estela, que é sobre a renda disponível, né? A gente estava falando sobre ela agora, foi a primeira pergunta, e eu queria saber se existe algum impacto previsto para o varejo, dada essa pressão inflacionária. A gente tem um cenário de juros empinados, a gente, inclusive, né, o BC não deu uma boa notícia aí, mas a gente não tem uma previsão disso melhorar em curto prazo, etc., e a gente tem uma inflação estourada aí. Eu queria entender se vocês avaliam aí um impacto previsto para o varejo, porque, por um lado, a gente vê a população... o varejo não está sentindo ainda, né? A gente, pelos dados, consegue observar isso. Mas, por outro, você vê a inflação e você vê os juros empinados. Então, que análise vocês fazem disso? Há um impacto previsto para o varejo este ano na análise da Tendências Consultoria? Perfeito. Acho que quando a gente fala em varejo, a gente tem que separar entre diferentes produtos. A gente tem segmentos que vão ser mais afetados nesse cenário. Então, quando a gente fala dessas pressões inflacionárias, condições financeiras mais apertadas, a gente está falando de um varejo de bem durável. Então, a gente está falando de eletrodomésticos, a gente está falando de veículos, a gente está falando de vestuário, que são itens em que as pessoas vão pensar mais nesse cenário para consumir. Então, é esse varejo, esses bens, esses produtos que vão sentir esse cenário um pouco mais negativo. Tem outros bens que acabam crescendo e que têm segurado um pouco esses dados mais positivos,
que são bens aí que a gente sabe que precisam estar nessa despesa das famílias. Então, a gente está falando de medicamentos, artigos pessoais, né, de cuidados pessoais, a próprios supermercados. Então, acho que é um cenário onde o varejista ele tem que pensar exatamente em qual produto ele está inserido e entender um pouco desse público que ele está, né? Então, a gente tem diferenças entre classes de renda. Classes de rendas mais altas, elas tendem a sofrer um pouquinho depois, né? E elas têm mais investimentos. Então, a gente tem os rendimentos financeiros com essa Selic muito alta, ajudando um pouco essas classes mais altas. Então, acho que entender um pouco qual é o público que ele está, né? Mas, do modo geral, a gente tem um cenário onde, para o varejo, são bens mais duráveis sofrendo mais. Perfeito. E aí, o marketing está totalmente associado a essa situação. Tá sempre associado, né? Se você quiser procurar saber como posicionar melhor o seu produto, como fazer uma apresentação do seu produto, como fisgar um consumidor que você não está conseguindo, enfim. Eu queria, com o olhar do marketing, que você falasse uma análise sobre esses números atuais e o que o marketing faz frente a essa situação. Ao contexto. Exato, ao contexto econômico. Acho que entender o contexto é super importante, porque ele ajuda a gente a tomar melhores decisões, né? Ajudar a pensar um pouquinho como responder de uma forma mais assertiva às pressões que o consumidor na ponta está vivendo, que são reais, né? Mas acho que é importante dizer, assim, que as pessoas, elas sofrem essa pressão, mas elas vão buscando saídas e alternativas, né? Que não partem só apenas de cortar o consumo. Elas começam a pensar um pouco mais nesse processo, né? E eu acho que tem uma coisa, no passado a gente falava muito, o consumidor é fiel, leal às marcas, fiel às marcas. Talvez hoje em dia isso não exista da mesma forma, porque a lealdade não seja a melhor forma de definir essa relação. A pessoa, ela quer se sentir sempre saindo com alguma vantagem, porque ela sofre tanta pressão, tanta desvantagem, né, em diferentes contextos, que sentir isso de alguma maneira é também sentir que você está um pouco mais no controle, um pouco mais no poder daquela situação. Então, dentro de um contexto desse, é comum que as pessoas comecem a racionalizar, né? Então, eu faço escolhas de que categorias eu abro mão de, às vezes, comprar uma marca mais conhecida, mais famosa, um item mais caro, e vou mais para uma marca de preço, etc. Que produtos eu vou ter que cortar, de fato, e que produtos, eles são muito essenciais, não no aspecto tático e objetivo, mas emocional. Essa camada emocional, ela também faz muito parte de toda a dinâmica de consumo. As pessoas, o consumo, ele também é um marcador social no sentido de pertencimento. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa, se a gente estivesse racionalizando, falaria, nossa, mas por que a pessoa não corta isso? Isso é tão mais supérfluo que tal coisa. Mas aquilo tem um campo de significado que pode ser muito relevante, né, para a vida daquela pessoa, no que aquela categoria pode significar na vida dela. Então, acho que é muito interessante quando a gente entende o contexto econômico, mas também entende o papel daquela categoria e daquela marca, né, dentro da lógica daquele target, né? Cada marca, cada produto, etc., vai ter o seu público-alvo. Então, entender esse público-alvo, entender esse comportamento e o papel, né, dessa categoria é extremamente relevante para você conseguir navegar de uma forma mais estratégica diante do cenário econômico. Porque simplesmente pensar, meu item é supérfluo, a pessoa vai parar de comprar, não é a resposta correta, né? Assim, será que o sortimento é uma saída hoje? Sim, acho que uma forma de sair, né, e de encontrar essas alternativas é pensar que tipos de produto, então, eu posso passar a oferecer, às vezes em termos de formato, de embalagem, a gente vê exemplos disso, né? Várias marcas lançando, muitas vezes, versões miniatura, para poder garantir que a pessoa mantenha o acesso a um produto que ela deseja, que é importante para ela, mas sem um desembolso tão alto, que é o que ela não tem hoje com a renda comprometida e com o crédito tão caro, né? Então, são mecanismos que começam a surgir para que as pessoas continuem se mantendo pertencentes e com essa sensação diante desse contexto econômico que é mais rígido, né? Que é mais duro, principalmente para as classes mais baixas. A gente vê alguns segmentos aí, né? A gente estava falando aí, eu citei o segmento de maquiagem, né? Antes de começar o programa, que é um exemplo muito típico. Quer dizer, você vê um boom de empresas brasileiras
surgindo, muita blogueira fazendo A marca, a né? marca crescer, impulsionando aquele produto e muita coisa que tem qualidade. Sim. Então, quer dizer, isso acho que acaba acendendo um sinal de alerta. Eu tô só fazendo essa reflexão aqui, porque eu acho que isso serve de exemplo para muitos outros casos, né? A gente vê, por exemplo, marcas próprias crescendo muito. Sim. Então, sim. você entra na farmácia e vê dois produtos ali que aparentemente são iguais, porque as marcas próprias, elas têm essa característica, né? Elas trazem, muitas vezes, uma embalagem muito parecida com o concorrente. Ela faz esse tipo de Essa coisa. estratégia, né? Te pega, porque você está economizando ali 50 centavos, mas você está economizando 50 centavos. Vai fazer diferença na ponta, né? Sim, faz diferença na ponta. Acho que tem esses caminhos, né? Tem tanto uma marca própria que tenta se inspirar numa marca mainstream ou top daquele mercado, como também, às vezes, marcas que, por serem menores, vêm com uma ousadia e provocam muito o mercado também de uma outra maneira, né? Acaba se abrindo espaço. E é muito comum, nesses momentos de crise, as pessoas conhecerem marcas que, num momento que não estão tão pressionadas, elas não se abririam a conhecer, e isso acaba sendo um risco, porque, né, nesse movimento, às vezes a pessoa descobre um produto de excelente qualidade E abandona o outro. que consegue entregar o que ela espera e abandona aquela marca, né? E por isso que a gente fala que a lealdade é um pouco difícil de falar de lealdade hoje em dia, porque o consumidor, ele quer se sentir mais no poder. Acho que as redes sociais fizeram muita mudança no comportamento, né? Todo mundo pode dar opinião, todo mundo tem voz, né? Pode se colocar ali, então essa sensação o consumidor também quer sentir quando ele está decidindo o que comprar. Perfeito. E a gente fala muito isso, né? Que a gente conversa bastante nessa questão de você entender o cenário econômico que você tá e entender um pouco por trás dele também esse comportamento que a Estela comentou. Porque não adianta você ver um cenário onde as taxas de juros estão subindo, a inflação está pressionando, você tem uma diminuição na renda disponível. É importante de você entender esse lado, qual é o caminho que esse cenário está caminhando, né? Então, quais são as projeções pensando em curto prazo, mas também, junto com esse comportamento, aonde a sua marca consegue entrar dentro desse cenário. Sim. Né? Que eu acho que é essa união. Ia perguntar, vai entrar nisso. Qual tem sido a orientação e o entendimento aí das tendências sobre varejo de consumo no cenário atual, considerando 2025 e já com previsões para o próximo ano? O que vocês têm orientado o setor do varejo? Como é que vocês têm falado? Bom, eu acho que é um ano, como a Estela comentou, é um ano desafiador, principalmente pensando no consumidor. O consumidor está passando por maiores pressões, a gente não tem uma perspectiva tão de curto prazo de ter uma redução importante na inflação, as taxas de juros devem continuar subindo. Então, é um ano de 2025 que a gente tem essas pressões e que vão durar aí também, pelo menos ao longo de 2026. Então, para o varejo, é um ano onde a gente tem uma desaceleração no ritmo de crescimento. É o que a gente tende a falar para os nossos clientes. Não é um ano onde você vai ter queda nas suas vendas, porque existem fatores positivos para o consumo, mas é um ano de crescimento mais baixo. E dentro desse ano de crescimento mais baixo, que você precisa pensar um pouco na sua estratégia, entender qual é o perfil do seu consumidor, qual é o consumidor que você quer atender, porque a gente tem diferentes perspectivas em termos de classes de renda. A gente sabe que as classes de renda mais alta têm os rendimentos financeiros, né, como a gente comentou. Sim. As classes mais baixas já sofrem um pouco mais com essa pressão inflacionária, com o próprio reajuste nulo do Bolsa Família, né? Então, tem algumas características que afetam determinadas classes. Então, para o varejo, de forma geral, é um cenário desafiador, mas ainda assim é um cenário de crescimento, né? Talvez com margens menores? Com margens menores, né? Com uma venda crescendo um pouco menos, com meses um pouquinho piores que outros, né? Eu acho que tem um desafio aí mês a mês de você entender esse consumidor, entender esse comportamento. E acho que o marketing cola muito nisso, porque que estratégias... Minhas vendas caíram esse mês. Quais são as estratégias que eu devo adotar no mês seguinte? Quer dizer, eu preciso me posicionar onde? A gente estava falando também, antes do programa começar, que a gente não deve só dirigir a palavra aqui ao grande varejista, que está muito bem informado, em via de regra. Né? Ele está muito bem assistido, ele tem uma equipe enorme, ele tem todos os profissionais possíveis, ele tem analistas, ele tem consultorias, ele tem tudo. Mas o pequeno e o médio varejista, né? Que muitas vezes não consegue atender o WhatsApp e atender o balcão ao mesmo tempo. Como é que o marketing olha para esse cara?
Acho que aqui a gente tem sim esse lado negativo, de certa forma, de ter menos acesso à informação e estrutura mesmo para dar conta. Mas, por outro lado, o pequeno e o médio, ele também pode ter mais agilidade. Porque empresas grandes, às vezes, demoram muito tempo para tomar decisão, para implementar, tem toda a dificuldade operacional. Então, é tentar entender esses movimentos e ficar muito de olho nas tendências mesmo que estão aparecendo, para usar esse benefício da agilidade, né? De não ter processos tão grandes e tentar converter isso na ponta em termos de estratégia do seu consumidor. E tentar ouvir esse consumidor. Por mais que você seja pequeno, você pode ali, aos poucos, tentar ter feedback das pessoas que estão em contato com você, que estão se relacionando com a sua marca. Porque muitas vezes a gente também pensa, mas ouvir o consumidor, fazer pesquisa é sempre muito caro. Via de regra porque você precisa fazer toda uma estrutura para isso, mas também tem formas de tentar implementar isso de uma maneira um pouco mais caseira, né, condizente ao tamanho daquele negócio, para manter uma atenção e ouvir o que o consumidor está desejando. Então, é bem sucedido aquele profissional, né, aquela empresa pequena, empreendedora, etc., que consegue ter esse olhar e que consegue agir de uma maneira um pouco mais rápida em relação a esses movimentos que vão acontecendo, né? Então, abrir diálogo com o consumidor é bem relevante, porque as pessoas hoje buscam muito essa conexão, buscam muito se identificar com quem está ali do outro lado. É um senso de pertencimento e comunidade, né? O negócio da comunidade. Exatamente. Tá bem alta isso. E, de certa forma, quando você é uma pessoa ali, uma empresa que aparece esse lado humano, aparece a pessoa, aparece a figura, né? Isso tem também vantagens na hora de você se conectar, de você criar conexão, de você gerar um valor para além do funcional também com o seu público, né? Então, acho que é abraçar as vantagens de um negócio menor e médio para conseguir converter e estar mais próximo do consumidor diante dessas dificuldades. Em outras palavras, não adianta. Vocês precisam estar na internet. Não tem jeito. Não tem jeito. E por falar em e-commerce, etc., eu até tenho uma pergunta de multicanalidade aqui, mas já que você falou que, enfim, é preciso estar na internet, independentemente do tamanho, para conversar com a pessoa que está consumindo o seu produto, a gente deve lembrar do TikTok Shop, que provavelmente vai estourar no Brasil. Sim. E que vocês comentavam comigo anteriormente que provavelmente os grandes marketplaces estão bem preocupados. Com certeza. Tem que estar, né? Se não estão, deveriam, deveriam, né? De certa forma. deveriam. Porque o TikTok aqui no Brasil é um sucesso muito grande, né? Acho que o Brasil como um todo, ele é muito assíduo de redes sociais. Então, as pessoas passam muitas horas em tela, muitas horas interagindo, e acaba sendo um consumo mais fácil, de impulso, né? Você cria menos travas. E acho que esse é um ponto importante, né? Os consumidores esperam essa fluidez. Se você começa a ter muita trava no processo, isso seja no físico ou no digital, não importa, né? Se a sua experiência ela é muito truncada, ela dá muito ali, né? Não é prática, muita fricção, etc. Muita fricção, você tem dificuldade de converter. E eu acho que o TikTok vem e provoca muito nesse lugar, porque você não sai do aplicativo, né? Facilita Você tudo. consegue ter uma integração muito otimizada. Então, acho que vai vir muita mudança e movimento com base nessa entrada no mercado. E provavelmente os grandes varejistas e marketplaces vão precisar pensar melhores formas de responder a isso, né? Eu acho que é. E tem um potencial muito grande do comércio eletrônico no Brasil, né? Eu acho que a gente viu esse crescimento muito depois da pandemia. Total. Né? A pandemia ajudou nesse crescimento que já vinha acontecendo, mas eram passos mais lentos. Então, ajudou muito nessa questão de trazer a facilidade do comércio eletrônico. Então, a gente teve investimento em logística, em frete. A gente vê a entrega cada vez mais rápido, né? Acho que o TikTok traz isso também, essa velocidade, essa agilidade. E o potencial ainda de crescimento do comércio varejista eletrônico é muito grande. A gente vê outros países que a porcentagem de participação é muito maior do que a do Brasil, né? Eu muito já ouvi muito de cliente falando assim, não, mas esse não é para o meu público. O meu público não é esse. Meu público ainda é a pessoa que compra presencial. A gente não tem que pensar só no hoje, né? As pessoas, elas vão cada vez aprendendo, mais né? entrando e navegando. O que seus clientes varejistas chegam e falam? Qual é a dor? Quais são as dores deles? Acho que o varejo sofreu muito com a chegada forte, né, das chinesas. Então, acho que não tem como não comentar isso. A chegada da Shein, por exemplo, que movimentou muito o mercado de moda e pressionou demais, né, todo o varejo de moda e beleza, enfim, aqui no Brasil.
Muito por conta de conseguir responder muito rapidamente às tendências, né, em termos de produção. É uma velocidade absurda, que é muito difícil dar conta, é um modelo de negócio muito específico para isso. Mas também essas compras de impulsão e pequenas, muitas vezes, né? E eu acho que é importante dizer, assim, que muitas vezes a gente pensa, mas... já ouvi isso de cliente, né? Mas são produtos de baixa qualidade, não vão competir com o meu produto que tem uma qualidade Mas maior. tem Mais melhorado, ou menos. né? Tem E o preço? melhorado. Mais ou menos, assim, né? Porque eu acho que essa equação ela não é tão simples. Entram muitas coisas em jogo. Muitas vezes é o valor percebido. Então, pode ser que algum produto seja realmente de uma qualidade mais baixa, mas ele vai servir a um propósito que, inclusive, tá ok. Ele Nem tem é uma pra longo qualidade. prazo. Exatamente. Um evento específico. Um evento É. específico, um consumo específico, etc. Mas tem muito... também produto de qualidade sendo entregue por essas marcas hoje. E eu acho que é interessante notar que esse comportamento digital do brasileiro se reflete também na forma com que ele fica nesses aplicativos. Então, a gente tem dado, por exemplo, que mostra que o comportamento de uso do aplicativo da Shein é parecido com o comportamento de uso de uma rede social. As pessoas só ficam lá fazendo nada. Fazendo carrinho. As Colocando pessoas- 40 mil coisas no carrinho Comprando- e depois dorme. Melhor não comprar. Aí dorme. Tem um processo de gamificação, né, na jornada, tanto da Shein como do AliExpress, a Temu, agora que a Temu entrou no meio do ano Nossa, a passado. Temu tá e grande já. Já é, eu acho que o terceiro maior Eu acho que, se eu não me marketplace. engano, ultrapassou não sei, uma delas aí. Não vou saber falar agora. Acho que a Temu já está, inclusive, maior que a Shein. Né? E é super recente no E mercado fica brasileiro. toda hora aparecendo, né? Não sei se é só pra mim, gente. Mas eles assim. têm muito esse processo de gamificação, de benefício, de troca. E muitas vezes as pessoas, nesse contexto de pressão, né, econômica, sentir alguma vantagem, sentir que tem uma oferta ali que é pensada para ela, ela tá aquele ganhando, pushing, que ela tá né? ganhando alguma coisa, É a história um do desconto, um cashback, benefício, a história do etc. primeira compra 10%. Todas essas coisas eu acredito que hoje em dia são valiosas. Exatamente. É. E eu acho que hoje os canais digitais, o e-commerce, ele acaba carregando muito essa percepção. Porque a gente escuta de várias pessoas, assim, tem a loja física e tem a loja online. E às vezes eu vou na loja física para provar, para ver, para sentir, mas na loja online tem cupom. Na loja física não tem o mesmo cupom. Então, você vai comprar exatamente o mesmo produto, da mesma marca. A pessoa até gostaria de levar na hora, porque é gostoso comprar e sair com o produto, já poder usar, não ter que esperar, mas o preço fala mais alto nesse caso e ela vai preferir ali comprar com cupom. Então, as próprias marcas ainda estão, talvez, sim, bananando nessas estratégias de como tirar o melhor proveito disso, né? Se você já está gerando uma demanda na sua loja física, fazendo com que tenha a necessidade de algum atendimento ali dentro, uma circulação, etc., por que não tentar converter aquela compra ali dentro, né? E fortalecer aquele canal também, né? Então, acho que tem todo esse pensamento para a gente ter, e não só de marketplace, mas da própria atuação online, né? Das marcas, de campanha, comunicação, de estar presente. E acho que isso se aplica também aos pequenos, né? Porque muitas vezes o pequeno vai falar, não vou ter um site proprietário, um site meu, mas quem sabe eu posso colocar meu produto no marketplace. Sim. E aumentar ali minha possibilidade de venda, ou pensar como eu engajar, criar um grupo no WhatsApp com os meus clientes e mandar ofertas. Eu não vou ter tempo de fazer individual, eu não vou ter ali um CRM extremamente estruturado, mas eu posso pensar alternativas que caibam dentro da minha realidade e que me permitam me manter essa conversa e manter essa troca com o meu cliente. Que eu acho que é muito importante para o pequeno entender que o público está mudando, né? Quando a gente olha os dados econômicos, a gente vê que o comércio eletrônico ele tem ganhado força no consumo habitual. Antigamente, a gente viu o comércio eletrônico muito voltado para Black Friday, perto do Natal, né, que tinham as promoções. Então, a gente sabia que lá naquele período o comércio eletrônico ia ser mais forte do que o físico. E hoje em dia a gente tem visto ao contrário. As pessoas estão comprando, estão entendendo que comprar é seguro, que vai chegar, que tem toda a logística, que está tudo bem. Acho que ainda precisa percorrer um caminho aí sobre a questão da segurança digital, né? Mas as pessoas, os números mostram que a cada ano o varejo, o consumo no digital só cresce. Ano passado ultrapassou a barreira dos 200 bilhões. Esse ano a Associação do Setor já falou que vai ser também, vai crescer aí, acho que uns 10, 15%. Exato. Então, eu acho que volta muito o físico do varejista entender também essa experiência do cliente, né? Então, acho que não que vai acabar o varejo físico ou que ele não é importante, mas entender
qual é o papel dele nesse momento em que o comércio eletrônico continua crescendo E eu acho ganhando força. tão né? importante a gente falar com quem esse varejista deve falar, né? Se a gente fizer o recorte social, a gente vai ver que a grande maioria das pessoas consumidoras do varejo brasileiro, elas estão em classes sociais que vão de C a E. Então, a gente não está falando da população rica, que é a minoria, né? A gente está falando da Exatamente. população de classe média baixa e do pessoal da classe E aí. Eu queria uma análise sua sobre isso. Quer dizer, será que o varejista está falando com a pessoa errada? Eu acho que não está falando com a pessoa errada, né? Acho que talvez ele tenha que entender esse público e entender como que falar com cada classe de renda. A gente sabe que a experiência das classes e o que interfere em termos econômicos e comportamentais também são diferentes, né? A gente está falando de classe média, classe C, classes mais baixas, D e E. Para eles não importa tanto qual é o nível da Selic, entender quais são essas condições financeiras, se dificilmente eles têm o acesso ao crédito, né? Então, para eles importa muito entender o mercado de trabalho, se eles vão ter um emprego, como que estão os programas sociais, se eles têm essas transferências de renda. Então, a gente olhar para esse lado da economia, de quais são os programas, o que vai ser atendido, como que estão esses preços desses itens, para você entender como que vai ser o orçamento dessas pessoas, né? Então, a gente tem números aqui que a massa de rendas das classes mais altas vai crescer aí perto dos 4%, né? Este ano? Este ano, né? E para as classes mais baixas, já chega mais perto dos 3%, para as classes D e E, não vai chegar nem a 2% de crescimento, né? Porque a gente tem alguns fatores, principalmente dessas transferências, os programas sociais, o Bolsa Família, que vão ficar mais parados esse ano, então a gente não tem esse crescimento real, né, na massa de renda. Então, essas famílias... Como é que a gente analisa a massa de renda? A massa de renda, a gente está falando de toda a renda que é formada, então os rendimentos que as pessoas ganham em relação à sua ocupação. Então, quando a gente está falando da classe D e E, a gente tem diferentes fontes de renda que impactam aí essa massa de renda ampliada, né? Então, a gente está falando da massa da classe D e E, a gente tem aqui previdência social, que é a mais importante, então olhar como que está essa previdência em termos dos reajustes, os pagamentos, né? A gente sabe que teve vários problemas agora de pagamentos, né? Que interferem no orçamento dessas classes. O Bolsa Família também é bem importante e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o mais importante para a classe média. Então, se o varejista está olhando aí classe C, um pouquinho da classe B, o mercado de trabalho, entender como que está essa dinâmica do mercado de trabalho é muito importante, porque é o que forma a maior parte da massa de renda, né? Da renda, do que as pessoas realmente ganham. Então, entender como está esse mercado de trabalho. Para a classe mais alta, a gente está falando de classe A, aí a gente já está falando mais de ganhos financeiros, né? De entender como que estão essas condições, taxa de juros altas, as pessoas têm investimentos altos, então os rendimentos financeiros vão continuar. Aumentam. Né? Mais Exatamente. retorno. O pessoal que está na renda fixa aí acho que está um pouco feliz com essa juros altos. Exatamente. Então, acho que tem essas diferenças de massa de renda, até qual é a fonte da sua renda, qual é a fonte aí da renda dos públicos. E a gente falando em massa de renda, cola com o tema do novo consignado aí, que é o consignado do trabalhador, que em 30 dias, desde que foi lançado, movimentou 8,2 bilhões. Esse número provavelmente já mudou, ele está na sua apresentação, mas eu creio que ele já está diferente disso. Já deve ter ultrapassado. Passou de 10. Então, isso é bom, é ruim? O cara que está precisando fazer uma campanha, que está precisando diminuir estoque, ele precisa ficar atento também a esses sinais? Também. Então, primeiro Isabela, depois Estela. Então, é difícil a gente falar se é bom ou ruim, né? Porque depende do ponto de vista que a gente está olhando. Acho que é uma alternativa importante para as pessoas que não tinham acesso ao crédito de forma mais barata. Então, a gente sabe que é um juros muito mais barato do que a pessoa entrar num cheque especial, num cartão de crédito rotativo. E antes, esse público que está sendo atendido por esse consignado novo do trabalhador, ele não tinha condições de entrar em outra parte do crédito que tivesse juros mais baixos. Então, para ele, é uma oportunidade você entrar nessa modalidade, oportunidade de você mudar o empréstimo que você tinha. Você estava num cheque especial, que os juros é absurdo, você não ia conseguir pagar, então você faz essa troca para esse
consignado do trabalhador, então você diminui as taxas de juros, você aumenta seu prazo, você tem mais chances de conseguir pagar. Então, em termos perspectivos, a gente sabe que é uma modalidade importante para diminuir o endividamento das pessoas, porque você está indo para uma modalidade de melhor qualidade, né, com juros mais baixos. Sim. Mas não é o momento ideal para a gente ter esse movimento, né, essa nova modalidade, porque o cenário como um todo, ele está mais desafiador, né? Então, quando a gente tem um cenário de Selic aumentando, os juros bancários também sobem. Então, esses juros, apesar de mais baixos, se a gente estivesse num momento de baixa da Selic, ele seria ainda mais baixo, né? Então, é uma modalidade importante. A gente tem visto a demanda muito forte, né? Passou aí de 10 bilhões, aí um pouco mais de um mês. Então, é uma demanda absurdamente forte. É um dinheiro que está sendo jogado na economia. Isso vai virar consumo, né? Isso vai virar consumo pegando o público que mais está pegando. É um consumo aí de bens duráveis de um ticket um pouco menor. Então, a gente está falando de eletrodomésticos, celulares. Mas acho que é isso, né? Entender um pouco também esse lado do comportamento. Porque não adianta você ter o dinheiro, as pessoas estão pegando, estão demandando, mas aonde elas vão gastar, aí depende muito dessa força da marca. Né? Então, eu acho que tem o aonde vão gastar e qual que vai ficar a situação financeira a longo prazo também dessas pessoas. Não, e pressiona a inflação também, né? Isso vai pressionar. Então, acho que tem esses dois lados da mesma moeda, né? Mas acho que demonstra o quanto que as pessoas estão ávidas por consumir, desejando, né, fazer renovações. Principalmente diante de itens que subiram muito. Então, a gente vê, né, que em pesquisa, quando a gente conversa com o consumidor, etc., eles trazem muito essa dor, né, de desejar certas coisas e não estar conseguindo fazer esses investimentos, né? Então, vem como esse retorno. Acho que as marcas que entendem esse contexto conseguem se preparar de uma maneira mais estratégica. Porque muitas vezes, se a gente não olha isso a longo prazo, você vai ter movimentações muito responsivas a coisas que já estão acontecendo. Você não vai conseguir se preparar, né? Marcas que estão atentas, e eu acho que esse é um ponto importante. Muitas vezes o marketing está muito descolado do mercado. Está olhando muito só a comunicação e não está olhando tanto esse contexto que vai direcionar muito o que as pessoas vão poder consumir ou vão poder fazer. Então, por isso que, inclusive, na Future Brand, a gente fala muito, não dá para pensar a marca sem pensar negócio, não dá para você pensar a marca sem olhar o contexto econômico, porque você pode criar a marca mais linda e uma campanha maravilhosa, mas se for num momento que não faz sentido, né? Se for algo que não está conversando com as pessoas, não vai ter a conversão esperada. Então, acho que entender esse contexto econômico, entender o que está acontecendo desse ponto de vista e somar isso a entender o consumidor é extremamente relevante. Eu vejo muita marca dizendo, mas a gente faz tudo pensando no consumidor, o consumidor está no centro de tudo que a gente pensa. Mas você está ouvindo o consumidor ou você está sentado numa sala de reunião, fazendo da sua cabeça? Achando que isso está legal. Todo mundo pode ter opinião e é muito rico isso, né? Mas é importante a gente ir na fonte, a gente entender o que está acontecendo, escutar as pessoas. Ter dados, né? Ter dados, ter informação para a gente conseguir tomar decisões mais assertivas e estratégicas, né? No sentido de você se preparar para esses movimentos, né? Será que as várias indústrias e marcas e canais estavam preparados para esse novo crédito? Já fizeram algo pensando nesse sentido? Não é só uma campanha, forte, né? Não é só uma campanha falando, aqui o crédito, né, do trabalho, consignado, tal. Não é bem por aí só, né? Senão Tem fica muito fica só profundidade, sem conteúdo, sem conexão verdadeira com as pessoas. Entender qual que é o consumidor que está pegando esse crédito, né? Porque não adianta você falar, não, tem crédito solto. Mas qual que é o consumidor? Qual é o contexto dele? Ele estava numa dívida pior? Ele está indo para uma dívida melhor? Porque isso vai determinar muito o consumo, né? Exatamente. Então, acho que essa conexão desse contexto econômico, de trazer essas perspectivas, junto com unir esse comportamento, o olhar do consumidor, faz toda a diferença aí para os negócios. Com certeza. Eu ia falar do e-commerce, mas já foi. Eu ia falar do multicanalidade também já. Eu vou entrar nos shoppings, que o fluxo caiu 4,7% em março. O que é que explica isso, Isabela? Não, parece um pouco assustador, mas não é tanto assim, né? É só sazonalidade. Então, tem alguns fatores que são mais ligados ao próprio calendário que a gente teve nesse primeiro trimestre. É um ano um pouco diferente, a gente tem o carnaval que caiu em março, o ano passado tinha sido em fevereiro, então isso muda bastante
o próprio funcionamento do comércio. Então, parte dessa queda que a gente viu em março tem muita relação com o carnaval, né? Então, o comércio fica aberto em menor tempo, as pessoas viajam mais, então acabam gastando também com Tem outras isso, coisas, né? na Isso rua, acaba nos influenciando blocos. um pouco. Exato. Estão cansados para ir à noite, né? Então, acho que tem uma mudança aí específica de calendário, mas tem também um cenário econômico que a gente sabe que afeta os shoppings, assim como afeta o varejo de forma geral, né? Então, acho que os shoppings, quando a gente olha um pouco mais longo prazo, assim, a gente tende a ver que o fluxo de pessoas está crescendo em relação ao ano passado, mas não a taxas tão expressivas, né? Então, é um cenário em que a gente tem que pensar um pouco para os shoppings nesse tipo de venda que ele quer fazer, né? A gente sabe que o varejo Perfeito. tem essas perspectivas. Eu abri aqui uma apresentação que a Estela mandou, na verdade, são alguns pontos aqui, são 7 pontos. E aí, o 7º ponto é a nova loja física, do espetáculo ao serviço real. E você faz uma análise aqui com dados e evidências, faz uma reflexão. Conta pra gente aí o que é que você escreveu aqui nesse documento. Perfeito. Acho que a gente tem um contexto que às vezes fala assim, nossa, mas então vai virar tudo online? Não. O presencial tem um papel extremamente relevante. Acho que o brasileiro é um povo muito social, que gosta muito da rua, que gosta muito da troca, né, das interações. O que a gente precisa pensar é qual que é o papel desse presencial, né? Qual que é o papel do shopping hoje? Não é só ir na loja, porque ir na loja a pessoa pode fazer isso em outros canais, em outros formatos, inclusive no online. Então, pensar a experiência, tornar isso mais atrativo, ter ofertas que vão além só do transacional. Mas é importante dizer aqui, a gente não pode pensar a experiência em detrimento da não fricção. Porque não adianta a gente pensar, nossa, mas eu vou fazer uma experiência uau, e aí, né, megalomaníaca, uma coisa incrível. As pessoas também querem ter praticidade, né? É claro que aí a gente pode ver, mas nossa, eu vi lá no TikTok o pessoal 4 horas na fila do Krispy Kreme, lá, o donut que veio pro Brasil. Mas, gente, isso vai durar um tempo, até as pessoas gerarem o seu conteúdo, engajarem ali. Isso não necessariamente é algo que vai garantir o negócio e a saudabilidade daquele negócio a longo prazo, né? Então, a gente também... Eu entendo que às vezes parece muito sedutor fazer ações que vão viralizar, etc. Elas podem ter um propósito, né? De gerar awareness, de gerar conversa, etc. Mas a gente tem que pensar no papel da loja, dos espaços físicos e como ativar ele da melhor maneira para esse consumidor, né? Trazendo funcionalidade, praticidade, porque isso não dá para abrir mão, mas trazendo também essa vivência real que só o presencial pode ter, né? Então, quando a gente fala mais objetivamente, a gente está falando de um atendimento muito bom. E esse atendimento muito bom não precisa ser só com pessoas. Pode ser assim, a gente vê o quanto está crescendo, por exemplo, o self-checkout, né? Então, a pessoa fechar a sua própria compra. As pessoas veem isso com bons olhos. Você entra numa loja, não fala com ninguém. Resolve sua vida, Às vezes mas você tá é irritado, isso. sei lá, você não quer falar com ninguém. É um self-checkout. Mas ainda é muito pouco... utilizado, né? Pouco utilizado, poucas lojas têm. Eu acho que é um caminho aí... É um caminho muito longo a se perseguir no varejo brasileiro. Sim. Mas é isso, as pessoas estão abertas. Porque muitas vezes falam, mas brasileiro não gosta disso. O brasileiro gosta de ser atendido. Gente, assim, às vezes você prefere ser atendido por uma máquina que vai ser super fluida e fácil de fazer do que por uma pessoa que pode estar de mau humor ali num domingo à tarde. Estamos falando também. Né? Eu acho que... Deixar a escolha. Exatamente. É ter o caixa escolha, à disposição também para eventuais problemas que você pode ter tido ali no self-checkout. Mas ter o self-checkout para você ter uma opção. Muitas vezes a fila do caixa tá grande. Muito grande, exato. E aí você olha o self-checkout vazio. Porque muita gente ainda não sabe utilizar muito bem, né? Eu acho que vocês lembram dos caixas eletrônicos em banco, né? Ficava sempre um atendente para explicar, especialmente para pessoas mais idosas. Isso. Então, a gente também tem uma população grande aí. Envelhecimento da população. O envelhecimento, exatamente. Que ainda está se digitalizando. Mas é isso, acho que pensar o canal físico de uma maneira mais estratégica e o que você deseja suscitar naquele ambiente. Né? Ele ainda é muito valorizado. Né? De serviços às famílias, de ter essa opção de serviços que estão crescendo aí a importância dentro dos shoppings, né? Então, a gente sabe que esses serviços, restaurantes e outros fins, são importantes de ter. Ou lojas mais conceito. Eu ia comentar isso. Até tem um case, por exemplo, que eu posso citar a marca que a Future Brand desenhou e pensou, que é a Track and Field, por exemplo. A Track and Field, no passado, era uma loja de
moda fitness, né? Hoje em dia, a Track and Field é uma plataforma, né, de marca. Consegue se Total. conectar com as pessoas de uma maneira muito diferente. Ela E tá totalmente, não sei, transversal agora. Ela tá em vários. Você olha pra cá, ela tá. Você olha pra lá, ela tá também. Então, ela tá conversando com as pessoas, é o que a minha percepção enquanto consumidora é que ela atacou em várias frentes. Sim, e isso inclui todo um olhar para pensar qual que é o papel da loja. Então, várias lojas hoje com café, para ter um ambiente que as pessoas consigam Verdade. ficar, né? Que propõe um outro olhar para a marca. E não é um café qualquer, é um café com uma curadoria de produtos que conversa com a essência da marca. E a loja, ela ganhou um papel para além só de comprar, né, os produtos ali. A loja, ela virou, por exemplo, o local onde você vai tirar todo o seu kit para corrida. O Sim. kit para o evento. Então, você começa a triangular todo o processo e a conexão da pessoa Chamando com a sua gente, marca. né? Trazendo movimento, estando presente na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante. O consumidor quer conexão, né? Ele quer consumir marcas que falem com ele. Não, e também tem aquela coisa da tela, né? Nas lojas agora. Tem uma tela lá, você visualiza melhor o Interativo, produto. exato. Tem exato. toda essa questão. E realmente, os números da Track and Field aí dos últimos... Eu não sei se fizeram um rebranding ou se foi. Foi. E eu tô Reposicionamento tentando todo da trazer marca. aqui a pessoa da Track and Field faz algum tempo. Vou conseguir. Para contar toda essa história desse rebranding, porque realmente é um caso de sucesso. Muito grande, E a gente conduziu lá com uma trajetória, assim, de anos com eles para poder fazer não só o reposicionamento da marca, mas para toda essa lógica, né? Então, a loja física, ela não perdeu o espaço dela. Ela só foi ressignificada, né? Para outro lugar, para ter outro papel na vida gente, das pessoas. dá pra E o coexistir, comércio né? eletrônico existindo junto, Exato. né? Não tem essa Existir. competição dele. Sim, total. Eu acho que a gente matou tudo que estava previsto no nosso roteiro de perguntas aqui. Acredito que tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa falar um pouco da inadimplência. Segundo os dados aí que a Tendências trouxe, deve subir no segundo trimestre. Dá para fazer uma análise sobre isso e como é que os varejistas podem se proteger? Que setores seriam mais pressionados com relação a isso? E que provavelmente vão ter um recuo aí nas vendas? Eu acho que esse aumento da inadimplência, ele acontece para o consumidor, mas também pensando na inadimplência do empresário, né? Então, a gente sabe que quando tem essas pressões no orçamento, as pessoas consumindo menos, os pequenos empresários, os pequenos varejistas, eles sofrem mais porque eles dependem mais desse fluxo de caixa, tanto para tomar crédito, para tomar empréstimos, né? Então, eu acho que nesse cenário que a gente tem esse aumento nas taxas de juros, os bancos mais seletivos, porque a gente tem um problema também na oferta, né? Os Total. bancos veem um risco maior e eles vão travar o crédito, principalmente para os pequenos, principalmente para as pessoas de baixa renda, porque elas têm um cenário mais arriscado, né? Então, eu acho que tem atenção para o varejista, olhando tanto o consumidor ficando inadimplente e isso pressionando ainda mais o poder de compra, quanto também para ele, porque diminui o fluxo de caixa e ele tem menos margem para tomar novos empréstimos, né? Então, é um cenário, sim, que deve subir aí no segundo semestre, a inadimplência tanto para consumidor quanto para empresas, mas também, assim, olhando pelo lado positivo, não é um cenário onde a gente tem uma explosão de inadimplência. A gente já teve anos com números bem piores, né? Tem cenários que podem ser mais pessimistas, mas num cenário básico a gente tem um aumento, mas é um aumento relativamente controlado. E isso acontece principalmente por essas modalidades de crédito que estão entrando, né? Esse programa novo que o governo fez do consignado do trabalhador, como ele tem a relação de portabilidade, você consegue fazer a portabilidade de modalidades em que você estava com juros mais altos. Então, isso talvez seja um alento pensando no varejista. Dá para fazer a portabilidade. Ela vai começar agora, né? Ainda não se iniciou, mas ela vai começar a fazer essa portabilidade. Então, você está numa dívida de cheque especial, você já está inadimplente, você pede essa portabilidade, faz uma renegociação. Então, isso ajuda aí a pensar em termos de consumo, né? Então, ajuda a pensar em varejo. Acho que é um dos pontos positivos de você ter esse crédito do trabalhador, né? Você falou já anteriormente que, Stella, que o marketing não pode trabalhar sem olhar para dados econômicos, né? Sim. E aí, esses dados do próximo TRI, ela falou que não são tão alarmantes, não dá para a gente dizer que são muito alarmantes, até porque o próprio crédito do trabalhador, o consignado do trabalhador, está colocando o trabalhador numa situação de
dá para resolver, ou minimizar a situação. Ter alternativas, né? Ter alternativas. Fica algum recado pro varejista? Acho que o importante é conseguir estar atento a esses movimentos que estão acontecendo e ouvir genuinamente os consumidores, assim. Acho que eu reforço essa tecla várias vezes. Como que essas pessoas podem falar? Vamos pensar no pequeno. No pequeno. Vamos pensar no pequeno, no médio. Como é que eles falam com esses... no balcão mesmo? Acho que abrir diálogo, perguntar em interesse das pessoas, o que elas estão sentindo, o que elas estão procurando. O que elas estão procurando é importante. O que elas estão buscando, o que elas estão procurando. Você também pode entender o que elas mais valorizam. É claro que isso exige um nível de análise, que obviamente essas pessoas não são especialistas, né? Elas não vão ter esse refinamento. É muito natural as pessoas racionalizarem os primeiros motivos. Então, sempre falar, o que eu tô procurando é preço, o que eu tô procurando é promoção. Isso sempre vai vir maior do que todo o resto. Mas entender, além disso, tá? Além do preço, além da promoção, o que mais ela tá procurando, o que mais ela valoriza, para você minimamente ter um termômetro, né, do seu consumidor, do que tá acontecendo ali e conseguir tomar ações. E acho que também tentar entender e traquear um pouco os próprios dados da empresa, né? No sentido, o que tá vendendo mais? Vendeu mais quando eu fiz uma promoção, mas quanto a mais, né? E isso, acho que hoje vários recursos de inteligência, inclusive inteligência artificial, podem ajudar esse pequeno. A gente nem entrou nisso, né? Então, Mas assim, realmente... tentar traquear um pouco os próprios resultados, o que tá saindo mais, saindo menos, tendo esse termômetro para ajustar um pouco a rota ao longo do processo. Entender quando né? fazer uma promoção, fazer uma ação, fazer um negócio que agrade o seu cliente, né? Exatamente. Qual que foi o retorno daquilo, né? E aí você ir entendendo esse retorno, se foi dentro do esperado ou não, se deu, se compensou um desconto ou uma oferta que você fez, e atrelar um pouco isso ao longo do processo para manter esse olhar atento, né, ao consumidor. Eu ficaria aqui por horas discutindo e sabendo de vocês aí o que é que vocês têm de recado para o varejista e ouvindo as análises macroeconômicas, os dados e cases de marketing que fazem todo sentido para quem está aí na ponta trabalhando, vendendo, seja no balcão ou na internet, mas a gente está meio estourada de tempo aqui. A gente sempre tenta finalizar antes, mas é bem difícil. Eu queria abrir para uma consideração final, se vocês tiverem considerações finais, é claro. Eu queria agradecer o convite, acho que foi muito boa a conversa com a Estela, né? Acho que ter esse contexto econômico é super importante para entender em perspectivas, entender um pouco do cenário que você vai entrar nesse curto prazo, pensar a longo prazo, acho que é super importante. A gente tem um cenário econômico que sai muito nas mídias, a gente sabe que IPCA, Selic, isso vai saindo, mas entender dentro disso tem todo um mundo de indicadores também que são super importantes de investigar e que fazem todo sentido quando a gente olha também o lado do consumidor, né? Então, acho que o recado é esse. Eu diria que é um pouco nessa linha, assim, não tem muito bala de prata, né? Não é fazendo uma coisa ou outra apenas. É a junção de tudo isso, né? E o potencial que a gente tem quando a gente une esse olhar para o mercado, para o cenário econômico, para o consumidor, para o que está acontecendo e tentar fazer um planejamento, né? A gente sabe o quanto é difícil na ponta para o varejista conseguir se organizar diante de diferentes demandas que surgem, mas quando você tenta fazer essa organização, a chance de assertividade, de conseguir levar algo que seja mais relevante para as pessoas é muito maior e isso vai dar um retorno mais positivo, né? Então, é um investimento de tempo, de cabeça ali que você gasta no começo, mas que depois pode trazer muito retorno, né? Então, eu diria que não tem muito essa resposta única. É essa união de fatores que vai compor... Várias medidas necessárias para o sucesso acontecer, né? Especialmente em um país como o nosso, com... Complexo, né? Complexo, sistema tributário complexo, Toda hora muda alguma coisa. Isso, e tensões, seja políticas, enfim, né? O internacional afetando Exato, muito. o internacional afetando e, né, as pessoas acordam um dia cada uma coisa. Diverso também, né? Porque eu acho que entra nisso. Exatamente, a diversidade é uma característica muito brasileira, né? Então, o que você vende lá em cima, você não vende aqui embaixo, muitas vezes, e vice-versa. E as coisas, elas têm características diferentes por clima, inclusive. Nossa, Ontem sim. eu vi a previsão, e aí na televisão...
Palmas faria 36 graus no dia de hoje, que para você que está vendo não será hoje, mas enfim, neste dia em que estamos gravando, Palmas faria 36 e a mínima em São Paulo hoje foi de 15. Então, tem também todas essas características que tem a ver com o clima, né? São muitos dados para analisar. Eu agradeço muito a presença de vocês, Estela, Isabela. Os microfones estão sempre abertos e a DC News agradece muito a presença de vocês. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Chegou ao fim mais um episódio do DC News Talks. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.